Olá, meus queridos alunos. A aula de hoje é radiciação. É um assunto um pouco complicado, mas se a gente prestar atenção, assistir várias vezes a esse vídeo, a gente consegue fazer, tá bom? Vamos lá, não é? Na matemática, nas operações, nós sempre temos o inverso, o contrário. Vejam, na adição, nós temos o inverso, que é a subtração. Na multiplicação, temos a divisão. E na potenciação, que nós estudamos já, nós também temos o inverso, que é a radiciação. Bem, agora você já sabe o que é radiciação. É o inverso da potenciação, certo? É a operação inversa. Vocês lembram, né, o que é potenciação? A gente fez um exercício sobre esse assunto antes do recesso. Mas vamos lembrar. Temos aqui, ó, 3 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque quando esse expoente é um 2, ele recebe esse nome especial. Como é que resolve a potenciação? Eu vou repetir a base, que é 3, a quantidade de vezes que meu expoente manda. Ou seja, 2 vezes. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Nós temos agora 4 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Vocês lembram? Porque quando o meu expoente é 3, ele recebe um nome especial chamado cubo. Vou repetir agora a minha base, que é 4, a quantidade de vezes que foi esse meu expoente. Então, é 3. Então, 4 vezes 4 vezes 4 é igual a quanto? 64. O próximo é 5 elevado ao cubo. Ó, cubo porque o expoente é 3, certo? Vou repetir a minha base, que é o 5, a quantidade de vezes que foi esse meu expoente. Então, 5 vezes 5 vezes 5 é quanto? 125. Muito bem. O próximo é 2 elevado a quanto, gente? A 3, né? Como é que lê? 2 elevado a cubo. Quantas vezes vou repetir a minha base? 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E o outro aqui é 11 elevado ao quadrado. Lembre-se, quadrado porque o expoente é 2 e ele recebe esse nome especial. Quantas vezes vou repetir a base? 2 vezes. E quem é a base? É 11. Então, tu faz 11 vezes 11 é quanto? 121, ok? Bem, a radiciação ela tem alguns nomes especiais, que são os seus termos. Vejam aí, eu tenho esse Nzinho aí, que está de laranjado, ele significa que é o índice. O radical é esse que está de rosa, certo? O que está de amarelo, que é a letrinha A, é chamado de radicando. E o que está de azul é a nossa raiz, ok? Vamos, sabendo disso, é bem fácil, é bem simplesinho a gente identificar quem são os termos. Olhem só, nessa aqui eu tenho meu índice é 4. Olha o meu radical aí, ó, de vermelho. Meu radicando é 81 e o resultado é a raiz. Nessa outra aqui embaixo, olha, o meu radicando é 64. De amarelozinho tá o meu radical. Veja, o índice é o 3 e a raiz é quem? O 4. Nessa outra, 32 é o quê? É o radicando. Quem é o índice? É aquele númerozinho pequenininho que tá ali em cima, ó. É o 5, né? O radical é esse símbolozinho e a minha resposta nós chamamos de raiz. Pessoal, presta atenção na leitura. Quando o nosso índice é um número 2, não é necessário colocar, tá certo? É um númerozinho que só os inteligentes conseguem ver.
Então, toda vez que tiver um radical e ele não tiver o índice, vocês já sabem que ali tem um número 2, ok? Então, não precisa escrever. Então, olha, ele tem um nomezinho especial, feito em potenciação. Toda vez que o índice for 2, não tiver ele, a gente vai chamar raiz quadrada e diz qual é o número que está lá. O número que está onde? Que é o radicando. Vejam só, eu tenho aqui 49, então é raiz quadrada de 49. O próximo, raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 100. Vocês percebem que eu não escrevi um índice? Porque pessoas inteligentes conseguem ver que aí tem um número 2. Tá ok? Eu aposto que vocês não vão mais esquecer que quando o radical não está com índice, a gente lê raiz quadrada, ok? Pessoal, continuando a leitura. Toda vez que meu radical tiver o número 3, a gente vai ler raiz cúbica e diz o número que está dentro do radical. Então, vejam, o primeiro aqui é raiz cúbica de 8, depois raiz cúbica de 64, depois raiz cúbica de 125. Depois, nós vamos ver esses outros índices. É bem mais fácil, ó. A gente lê assim, raiz quarta de 16, depois raiz quinta de 32, depois raiz sexta de 64. E vai seguindo essa ordem. Estão vendo como é fácil? Tem que só prestar atenção que quando o índice for 2, a gente diz que é raiz quadrada. Quando for 3, a gente diz raiz cúbica. Os outros a gente raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta e assim vai, ok? Bem, como é que se faz para calcular a raiz de um número? Veja, nesse primeiro aqui eu tenho raiz cúbica de 8. Eu tenho que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo, o número que é o meu índice, olha, meu índice aí é 3. Então, tem que pensar um número que eu vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8. Por isso que eu achei o 2, ó. Porque, vejam, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Viram? Eu repeti o número 2, a quantidade de vezes que foi o meu índice lá, ó. O meu índice era 3. E quando eu repeti e multipliquei, o meu resultado 8 é justamente o que está lá dentro do radical, ó. O número 8 que está de amarelo. Vamos agora para o próximo. Olha esse, 64. Qual é a raiz cúbica de 64? Do mesmo jeito, eu tenho que pensar em um número que eu vou multiplicar a quantidade de vezes que for o índice dessa raiz, que tem que dar 64. Por que é 4? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Vejam, sempre o resultado dá o númerozinho que está lá dentro do radical. Qual é a raiz cúbica de 125? É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Qual é a raiz quarta de 16? Do mesmo jeito, gente. A gente vai pensar em um número que eu vou repeti-lo multiplicando a quantidade de vezes que for o meu índice. Meu índice agora é quanto? É 4. Então, ó, é 2. Por que a resposta é 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2, veja, eu repeti 4 vezes o número 2. E quando eu resolvo essa multiplicação, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A gente acha exatamente o que está dentro do radical. O próximo, qual é a raiz quinta de 32? Também é 2? É.
Porque, ó, eu vou repetir o número 2 5 vezes. Vejam, olha, quantas vezes tem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Justamente a quantidade de vezes que é o índice dessa raiz. E quando eu multiplicar, o resultado tem que dar o que está dentro do radical. Veja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Agora, olha esse, é raiz o quê? Ó, eu não coloquei o índice, mas somos inteligentes, então sabemos que é raiz quadrada de quem? De 9. Muito bem. E quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Eu tenho que pensar em um número que meu índice, que está ali invisível, é 2. Vou repetir o 3 duas vezes multiplicando, que tem que dar o que está dentro do radical. Então, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Vejamos esse probleminha aqui. Calcule a raiz quadrada de 81. Depois, calcule a raiz quadrada do resultado. Se é uma raiz quadrada, então a gente já sabe que o índice é 2 e que não precisamos escrever. Então, tem que pensar em um número, que eu repita esse número multiplicando duas vezes, que vai dar o que está dentro do radical, que é 81. Então, ó, é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. O resultado não foi 9, ele agora quer a raiz quadrada desse 9. Então, vou colocar bem bonitinho o meu radical, o meu radicando. E como é quadrada, eu não preciso colocar o número 2. Então, qual é o número que eu vou pensar, que eu repito ele, a quantidade de vezes que meu índice fala, que é 2, lembra? Ó, não está lá, mas a gente sabe que é 2, que vai dar 9. É 3. Por quê? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, qual é a nossa resposta? Só pode ser 3, né? Nessa outra questão, ó, se 3 elevado à quarta potência resulta em 81, qual deve ser o valor de raiz o quê, gente? Raiz quarta de 81. Lembra que eu falei para vocês que a potenciação ou a radiciação uma é a inversa da outra? Então, foi isso aqui, ó. Eu vou colocar 3 elevado à quarta potência. 3 é minha base e 4 é meu expoente. Ele não diz que é 81, por que é 81? Porque eu vou repetir a minha base 4 vezes e vou achar 81, ok? Se uma é a inversa da outra, então qual é o resultado? Só pode ser 3, porque, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, veja que meu índice é 4, então eu tenho que repetir o meu número 3 multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 4 vezes. Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81, ok? Bons estudos, tá? Pessoal, a explicação dessa aula é essa. Assiste uma vez, assiste duas vezes, assista a terceira. Se tu assistir essa explicação 3 vezes e não entender, pergunta, manda mensagem, tá ok? Que eu ajudo vocês. Tchau.